Esse é o Clube dos Cinco, um lugar onde eu conto histórias só para as 5 pessoas mais chegadas que ouvem esse podcast. Tem uma história para contar? Então manda para contato@betaboixá.com.br. Olá, clubinho, bem-vindos. Vamos todos sentar porque hoje a gente vai contar a história da Cecília. A Cecília mandou a história dela depois de ter visto uma outra história aqui no podcast. E ela já abre a sua mensagem para mim falando: ai, meu Deus, eu já sei que eu vou ser julgada, mas eu não me importo. Mentira, me importo sim, por favor, sejam legais. Então vamos tentar ser legal com a Cecília aqui, mas é uma história divertida. Vamos lá. A Cecília, ela começou a trabalhar num lugar novo, né? Porque a Cecília, no trabalho dela, ela podia pedir transferência e ela queria trabalhar num lugar que era mais perto da casa dela. E assim ela conseguiu. No ano que começou, assim que a transferência dela saiu, ela começou a também trabalhar num outro lugar porque também era bom para a cabeça dela, para tentar se recuperar de um relacionamento muito zoado que ela teve, né? De um cara que no início fez aquilo que a gente chama de chuva de amor, né? Love bombing, que é o cara dizer que te ama, que quer você pro resto da vida. Inclusive um tipo de cara que aparece muito aqui nesse podcast, né? Então o cara foi muito legal com ela, amava ela e de repente passou a tratar ela feito um lixo. E acabou que ela se viu assim, coagida quase a terminar com esse cara de tão escroto que ele era. Cecília, então, começou a pensar: olha, agora é um momento onde eu tô mudando de trabalho, né? Tô indo para um lugar que é melhor para mim. Então, eu vou tentar não focar em macho. Inclusive, uma coisa importante a dizer é que Cecília é não monogâmica e Cecília, até onde eu entendi aqui na história, também é bissexual, tá? Fiquem com essa informação, que eu acho que em algum momento ela é importante, mas não sei se é tão importante assim. Mas Cecília, ela fala que ela queria aprender a ficar sozinha, né? Aprender a não ter que depender de ninguém, a não estar junto de ninguém em momento nenhum, e sentia que esse era o melhor momento para fazer isso. Assim que ela chega no trabalho, no primeiro dia, ela chega antes de todo mundo, né? Ela quis ali mostrar serviço. Então, ela chega no trabalho antes de todo mundo e já estava lá super animada. É um momento novo na minha vida, que bom. Começam a chegar as pessoas. E aí, chega uma pessoa, chega outra, e Cecília começa a falar: ah, meu Deus do céu, eu tô achando que eu vou falhar na minha missão. Até que chega Marcos. Marcos, um homem de mais de 1,80 de altura, com cabelos belíssimos, tatuagens. A Cecília bate o olho no Marcos e pensa: fudeu. Cecília fica até um pouco desconfortável, pensando: meu Deus do céu, por que, Senhor? Por que eu estou aqui num lugar e aparece um homem desse na minha frente? E eu vou ter que trabalhar do lado dele. Nossa, acho que vai ser bem difícil eu conseguir chegar na minha missão de ficar sozinha. Mas Cecília começa a conversar, né? Começa a fazer amizade. Já tinha uma pessoa lá nesse trabalho dela que ela conhecia, né? A Thalita. E aí ela falou a Thalita: e aí, Cecília, como é que foi, né? Seu primeiro dia, como é que tá sendo? E a Cecília: ai, Thalita, gente, olha, tem uns 2, 3 caras que eu já achei bonitos, mas assim, o Marcos, olha, não sei nem o que dizer desse homem, sinceramente. E a Thalita fala pra ela: então, Cecília, só tem um problema. O Marcos, ele nunca tá solteiro. Ele tá sempre num relacionamento, inclusive nesse momento ele tá namorando. E a Cecília já fala: ai, que merda, né? Então, vamos deixar pra lá. Vamos deixar pra lá, vamos esquecer essa história, né? Não quero mais dor de cabeça pra mim. Cecília tá lá o tempo inteiro, né? Tentando, ao mesmo tempo que não pensar em nada, Cecília está lá em todos os aplicativos de relacionamento. Porque é aquele famoso: não tô pensando nisso, mas vai que, né? Vai que o destino sorri pra mim.
E aí, Cecília até tem um relacionamento ou outro, assim, do tipo, tem um flertezinho ou outro. Cecília chega a conhecer a Aline, ela se envolve um tempinho com a Aline, mas logo quando ela vê que aquilo ali ia se tornar alguma coisa, Cecília já corta ali, não queria que virasse nada. Porque Cecília ainda estava muito abalada com a questão do ex. Ainda mais que ela não tinha cortado relações com esse ex que foi super escroto com ela. Ela ainda conversava um pouco com ele, ele ainda mandava mensagem, ela ainda tinha alguma certa dependência emocional desse cara. E isso impedia ela quase de virar a página. Só que aí, com o tempo, a Cecília foi percebendo que isso atrapalhava muito ela, que era muito ruim. Que esse cara continuava sendo muito babaca, que esse cara continuava, ao mesmo tempo que ele era babaca, ele meio era o famoso não trepa nem sai de cima, né? Ele ficava tentando manter a Cecília ali emocionalmente conectada a ele, mas ele não cortava, mas também não tratava ela bem. Até que um dia, Cecília falou: Não, acho que chega, eu acho que deu pra mim, não faz mais sentido eu estar aqui com esse cara enchendo meu saco. E aí ela tenta dar uma bloqueada, dar um corte nesse cara. Cecília e Marcos trabalham em turnos diferentes, né? A Cecília trabalha no momento e o Marcos trabalha mais no turno adiante. Só que Cecília e Marcos, eles compartilhavam 2 horas juntos por dia. E aí, nessas 2 horas, Cecília e Marcos começam a conversar muito. E muitas vezes só tem os dois, né? No lugar de trabalho deles. Às vezes só tem os dois. E a conversa com ele é muito fácil. É muito fácil. Cecília e Marcos gostam de músicas parecidas, né? Então, o gosto musical deles é muito parecido. Os dois concordam em muitas visões do mundo. Inclusive, eles brincam de polemizar alguns assuntos. Então, uma hora ela fala uma coisa e ele vai lá e brinca. E aquela é aquele papo que flui, gente. É aquela amizade que é uma amizade, ai, vamos dizer assim, sei lá, né, divertida, colorida. E a Cecília, que estava ali, primeiro tentando não pensar em macho e segundo, não pensar no Marcos especificamente, começa a pensar um pouco mais do que ela deveria ou um pouco mais do que ela gostaria. Mas ela fica repetindo na cabeça dela: Meu Deus, esse cara tem namorada. Não, pelo amor de Deus, Cecília. Não, você acabou de mudar de trabalho, você não vai arranjar um problema pra você. Até que Cecília vai para um evento da faculdade dela, né? A Cecília já tinha saído, mas tinha amigos ali da faculdade dela. Então Cecília vai para esse evento de faculdade, essa festa de faculdade. E Cecília tá muito carente. Até que Cecília encontra o Murilo. Murilo é um cara que Cecília já conhecia, mas Cecília nunca olhou muito para Murilo. Nunca achou Murilo interessante. Só que sabe como é que é, né? Tem umas coisas que só a carência faz com que aquela pessoa ganhe quase um banho de loja, né? Aquela pessoa de repente começa a brilhar de um jeito diferente, um jeito que só a carência deixa. Então Cecília começou a olhar para Murilo de um jeito com um certo interesse. Naquele dia Murilo estava muito interessante, estava com uma roupa bonita, estava, sabe, legal. Ai, acabou que Cecília e o Murilo começam a se conversar, e aí conversinha vai, conversinha vem. Cecília estava esse evento de faculdade. É um evento que as pessoas iam acampar para dormir, então coisa de jovem, né, gente? Coisa que jovem aceita fazer, ir para festa com barraca, né? Cecília e Murilo acabam dormindo juntos na barraca. E Cecília sabe que ali tem a ver com uma carência, mas é uma carência que acaba se tornando alguma coisa. Cecília começa a ter um negócio ali com o Murilo. Inclusive, chega até um final de semana que Cecília e Murilo gastam dinheiro com passagem aérea para se encontrar. Porque os dois trabalhavam, né? Não trabalhavam no mesmo lugar, trabalhavam um pouco longe, então precisava pegar um avião para chegar até onde um e o outro estavam. E eles até chegam a fazer isso, para você ver o nível da carência que se tornou realmente uma relação. Só que de volta ao trabalho de Cecília, os amigos começam a perceber que Cecília e Marcos combinam muito.
E aí começa aquele tipo de brincadeira. Nossa, mas vocês já pensaram que vocês formam um bonito casal? Né? Começam, os amigos do trabalho começam a shippar Cecília e Marcos. Começam a falar. Nossa, mas acho que vocês se dariam tão bem juntos. Vocês são tão, sabe? Nossa, parece que vocês já se conhecem há tanto tempo. Só que aí a outra pessoa sempre fala: gente, mas calma aí, vamos parar um pouco. O Marcos tem namorada, né, gente? E a Cecília fica: é verdade. O Marcos tem namorada. E ela fala isso tentando trazer pra ela própria. Porque no fundo, a Cecília. Gente, não tem como mentir. A Cecília também tá se chipando com o Marcos. Pensando: ai, gente, a gente combina. Ai, meu Deus do céu. E lembrando que Cecília é uma pessoa não monogâmica. Então, pra ela tá tendo um trelelê qualquer com um Murilo ali e tá pensando no Marcos, não é uma questão. Mas ela sabe que não é o fato dela ser não monogâmica que faz com que o Marcos tenha que ter uma relação também desse jeito, porque Marcos tinha namorada, tem namorada, né? E Marcos é uma pessoa muito reservada, né? Todos os amigos do trabalho sempre falaram que o Marcos não aparecia muito nos rolês, assim. O Marcos, ele nunca vai em festa, ele nunca vai em encontro nenhum. Nem em aniversário direito o Marcos tava. E Marcos normalmente estava com a namorada dele, né? A namorada não tinha uma relação muito forte ali com os amigos, mas as pessoas sabiam que essa namorada ela existia. Até que chega um dia que um dos colegas lá do trabalho vai fazer aniversário e marca num bar para todo mundo se encontrar. Cecília topa aí, né? Resolve ir nesse aniversário, porque Cecília gosta também. A Cecília pegou uma barraca para ir para uma festa, gente. Então, assim, Cecília é animada. Só que Cecília, no dia seguinte, ia encontrar o Murilo. Porque o Murilo ia chegar de viagem e ia estar vindo para encontrar ela. Então, a Cecília, ela ia nessa festa, só que ela ia embora cedo. Porque no dia seguinte ela ia encontrar o Murilo, que ia chegar bem cedo. Então, acaba que ela ia só dar a famosa passadinha. Só que Cecília estava no bar e quem vira a esquina, chegando sozinho, o Marcos. Cecília fica sem entender. Como assim? O que o Marcos está fazendo aqui, gente? O Marcos nunca vai para coisa nenhuma e ele tá sozinho. Meu Deus, mas será que ele tá namorando? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele terminou? Marcos chega como se nada tivesse acontecido. Marcos chega e começa a conversar com a Cecília. Oi, Cecília, tudo bem? E aí, não sei o quê. E a Cecília não fala muita coisa, né? Só que o Marcos, ele gruda na Cecília de um jeito que a Cecília já começa até a ficar meio incomodada, do tipo, meu Deus do céu, o que esse homem tá fazendo aqui? E Marcos vai, conversa vem. Chega a hora que Cecília se comprometeu a ir embora. E a Cecília fala, eu tenho que ir embora, né? Porque amanhã eu tenho coisa pra fazer. E o Marcos, como assim? Que isso? Não, Cecília. Tá muito cedo. Tá muito cedo, sabe? Não, mas por que você vai? Por que você vai sair assim? Ai, gente. E a Cecília não queria dar informações, né? Não queria entrar não se aprofundar na história, né? Porque ela ia falar o quê? Que ela ia estar com outro cara amanhã? Então ela fala, ai, Marcos, nada, eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso amanhã. E o Marcos fica, não, Cecília, não. Pô, nunca venho nada, né? A gente nunca se encontrou fora do nosso trabalho. Como assim? Pô, por que você vai embora? E a Cecília já começou a ficar incomodada, tipo, puta merda, cara, esse cara tá... Eu já falei, que mais eu tenho que falar pra esse cara pra ele entender? E o Marcos continua. Não, você não vai embora. O que você vai fazer? Depende. Se você me disser o que você vai fazer, pode ser até que eu deixe você embora. E a Cecília, porra, tá bom, Marcos, então, deixa eu te falar, eu vou trepar. É isso que você quer saber? É isso que você tá satisfeito agora? Quer participar, por acaso? E o Marcos vira pra ele e fala, ué, só me dizer onde que eu assino. E a Cecília fica, ué? Aquele sorriso amarelo, né? Tipo, tá, Marcos, tá bom, então vou embora, viu? Tá, só que aquilo só me dizendo que eu assino, fica na cabeça dela do tipo, o que esse cara tá falando? Cecília vai pra casa, né? No dia seguinte encontra o Murilo, fica com o Murilo, e aí voltam para o escritório, né? Na segunda seguinte. E Cecília e Marcos estão
meio esquisitos. Cecília percebe que Marcos está meio estranho, como se existisse o famoso bode na sala, né? Como se alguma coisa, como se eles realmente tivessem passado um pouco do ponto. Como se Marcos realmente tivesse falado mais do que devia. Mas eles não tocam no assunto. Aos poucos a conversa vai voltando ao normal, o Marcos vai, né, voltando a ter uma certa intimidade ali com a Cecília e deixam meio que aquela história ali para passar, né? Obviamente Marcos percebeu ali que rolou alguma coisa entre eles, mas não comentou muita coisa, Cecília também não, e é isso, né? Na semana seguinte, Cecília ia ter um samba para ir. E aí Cecília chama o pessoal do trabalho, e aí o Marcos está lá no meio, e ela fala, Marcos, se você quiser ir também, olha, a gente vai lá no samba, é lá no samba do Sérgio. E aí ele fala, tá bom, não, eu sei quem é. O Marcos conhecia o Sérgio e tudo mais. Cecília vai pro samba. E o Sérgio, que é muito amigo do Marcos, começa a ficar, ué, Marcos foi no bar com vocês, mas será que ele vem hoje? A Cecília falou, eu acho que ele vem, não sei, pergunta aí pra ele. Sérgio manda mensagem pro Marcos e Marcos diz que ele tá indo. E aí o Sérgio fala, não, Cecília, o Marcos acabou de falar que ele vai vir sim. E a Cecília, ué, mas será que ele terminou, gente? Nunca saiu, nunca fez nada. De repente foi no bar naquele dia, agora tá vindo no samba. E aí do nada Marcos chega e chega sozinho de novo. E aí o Sérgio vira pro Marcos e fala assim, e aí, Marcos? A mulher te deu Vale Night hoje? E o Marcos responde, pois é, né? Deu. E aí a Cecília acaba descobrindo que não, Marcos não terminou nada. Marcos ainda tá namorando. O que Marcos estava fazendo ali então? Por que de repente Marcos tinha voltado a sair? Mas Cecília, que já estava ali, segundo ela, com 2 caipirinhas já na conta, falou, ué, tô aqui, né? Eu não tô fazendo nada. Eu não tô falando nada. Eu tô de boa. Eu tô tranquila. Marcos, obviamente, gruda na Cecília. E vai pra lá, conversinha pra cá, conversinha pra lá. O grupo, né, todo começa, estavam num bar, né, do samba ali, vão pra um bar do lado. Ali é um lugar que tem vários bares. Até que Marcos, naquela conversinha mole, começa a falar que queria usar alguma coisinha um pouco mais pesada. Não façam isso, crianças, tá? Aqui é Proerd. Marcos começa a falar que queria usar uma coisa mais pesada. E a Cecília entra na brincadeira, falando, menina, que você não sabe, eu tenho aqui na minha bolsa um negócio muito especial. Eu tenho um negócio aqui que você não imagina. E óbvio que Cecília não estava falando exatamente de uma substância. Cecília já estava um pouco perdendo o limite, perdendo entre a razão e a emoção, e já estava entregando para Deus, né? Falando assim, não, tem um negócio aqui que você não imagina. E o Marcos meio que começa a insistir, não, então, pô, mas o que é? Me dá aí, me dá. Aí a Cecília, eu não sei se eu posso. Não sei se eu posso, sabe? E aí Marcos começa, não, pô, calma aí, mas o que é? Me diz o que é. E a Cecília começa a ficar pensando, será que ele tá entendendo o que eu tô falando? Será que ele tá achando realmente que eu tenho alguma coisa? Ou será que ele entendeu? Né? Será que ele entendeu que eu tô fazendo uma piada aqui? Que eu tô é um duplo sentido, será? E aí a Cecília meio desconversa, fala, ai, Marcos, deixa de ser doido, não sei o quê. E aí o Marcos vira pra Cecília e fala, tu é sonsa, né, Cecília? Tu é muito sonsa. E aí Cecília entende que Marcos sabia exatamente do que ele estava falando. Cecília sabia. Cecília sabia. E o Marcos também sabia. Mas, como tudo nessa história é subtexto e nada é uma ação concreta, assim ficaram os dois. Começou até, sei lá, vou ali buscar uma cerveja. De repente um se arrasta aqui, um se arrasta ali, um passa a mão aqui, um passa a mão ali, mas nada aconteceu. Os dois estão meio que se provocando. Os dois estão fingindo que nem se conhecem direito. Até que mais um pouco na noite, com algumas mais caipirinhas na conta, Cecília e Marcos, que continuam num papinho furado sem fim,
Marcos continua insistindo, né? Do tipo, ai, pô, sei lá, né, ô Cecília, queria um negócio aí. Ai, gente, aquele papinho de te quero e não sei como falar, não sei o quê. Cecília já tava um pouco irritada, já tava um pouco alcoolizada. E Marcos ali em cima, até que a Cecília vira pra ele e fala: Que é, Marcos? Ai, o que você quer que eu fale pra você? O que você quer que eu fale? Você quer que eu fale, você quer que eu fale que eu quero dar pra você? É isso? É isso que você quer ouvir? É isso? Cecília foi tão direta que Marcos ficou meio surpreso e falou: mas aí, né? Você tem um obstáculo aí, né? Vamos combinar? E a Cecília fala: E eu tenho obstáculo? Não, não entendi. Quem tem obstáculo. Desculpa, Marco, quem tem obstáculo é você. Eu tô de boa. Eu sou livre. Quem tem obstáculo é você. E o Marcos responde pra ela: Não, não, é que eu só quero que você esteja ciente. E a Cecília responde: Eu já tô ciente, né? Mas eu acho que não dava pra voltar atrás, né, Marcos? E o Marcos responde: Tá bom, então. Então vamos fazer o seguinte, rapidinho. Vamos sair discretamente. Vamos ali naquela rua ali de cima ver o negócio? E a Cecília fala: Ai, Marcos, você vai me desculpar. Eu já cruzei a fronteira aqui. Se for pra fazer merda, não vai ser na rua de cima. O mínimo que vai acontecer é que você vai passar a noite na minha cama. E o Marcos responde: Não, tá bom. Tudo bem, mas eu quero muito te beijar agora e eu não vou fazer isso na frente de todo mundo. Cecília e Marcos atravessam a rua. Cecília e Marcos vão ali na rua de cima ver um negocinho e Cecília e Marcos começam a se pegar. E nesse momento Cecília percebe que a merda já tinha sido feita e não tinha mais o que fazer. Eles não têm mais volta. Cecília e Marcos vão para casa juntos e Cecília diz que não quer transformar essa história numa história mais 18, mas quis deixar aqui bem claro que nessa noite ninguém dormiu. A partir daí, Cecília e Marcos começam a se encontrar no trabalho e começam a conversar o tempo todo. Continuam com aquela química entre os dois, mas começam a tentar fingir uma normalidade para que ninguém comentasse nada. E Cecília estava numa certa ressaca moral nessa história, porque ela sabia que isso não podia acontecer. Ela sabia que isso não estava certo, ela sabia que não podia acontecer de novo. Só que quando Cecília percebia, de repente ela olhava para o lado e o Marcos estava na cama dela. O Marcos estava na cama dela, porque toda madrugada ela estava lá. Até que Cecília, aqui, assim, o pouco que eles faziam era conversar. E Cecília não trata nada. Cecília não conversa com eles, porque eles não se falam, gente. Eles ficam fazendo outra coisa. E não é exatamente conversar. Cecília fica se culpando muito nessa relação, mas ao mesmo tempo com um desejo absurdo de estar com esse cara. Porque aquilo ali parecia que tinha sido realmente uma química que era inexplicável. A Cecília tenta parar várias vezes, fala pra ele que não vai dar, só que acaba sempre voltando, né? E num dia depois de mais uma madrugada, sem se conversar, Cecília pergunta pro Marcos: Ô Marcos, mas assim, cara, me explica por que você tá traindo a tua namorada? E aí o Marcos começa a tentar não fazer nem. Tentar não fazer um papo furado, mas fazendo. Falando assim, cara, sei lá, Cecília, eu não quero nem dar desculpa, não. Eu sei que eu tô errado. Eu sei que a responsabilidade é minha, mas. Sei lá, entendeu? E a Cecília fala: Não, mas me diz, não é possível. Porra, por que você não termina com essa mulher? Se não tá fazendo mais sentido pra você, não tem por que você tá com ela. Mas por que você tá? E o Marcos fala: Cara, a grande verdade mesmo é que eu sou meio covarde, entendeu? Eu sou meio covarde, porque a nossa relação não dá mais certo já tem algum tempo. Eu acho que ela também acha isso, mas eu acho que tá cômodo pros dois, entendeu? Acho que tá cômodo pros dois. A gente até numa época morava junto, mas não mora mais. Sei lá, cara, sei lá. Eu não quero ser babaca de dizer que é porque eu tô apaixonada por você e aí eu vou deixar. Não, eu inclusive nem quero te prometer nada, assim. Eu sou meio covarde mesmo, eu não quero. É muito cômodo pra mim estar com ela. Eu acho que pra ela também. E
Eu não sei, eu tô errado, eu sei que eu tô errado, mas não sei muito o que fazer. Tá, a gente tá meio no automático, eu acho que nem ela tá feliz, mas é, fazer o quê? Esses encontros da madrugada continuam acontecendo. Até que um dia Marcos fala pra Cecília: cara, eu acho que eu tô ficando meio viciado em você. E aquilo bate na Cecília de um jeito meio errado, porque ela entende que o negócio ali tá passando e já passou há muito tempo da casinha da atração. Aquilo ali já estava virando um sentimento bem mais profundo entre os dois. Isso faz com que Cecília comece a repensar, comece a pensar que desse jeito não dá. Como que ela ia ficar numa posição de amante? Logo ela, uma pessoa que é não monogâmica, uma pessoa que nem acredita muito nisso, né? E como que ela ia acabar se deixar se colocar nessa posição, sabe? De um cara que tem um relacionamento, que tem consciência de que ele tem um relacionamento e que ainda assim ele não vai fazer nada, sabe? E não que ela quisesse que ela tivesse ali algum tipo de esperança que ele terminasse para ficar com ela, zero. Ela só achava que não fazia muito sentido ela se colocar naquela posição da diamante ali e ficar vivendo uma relação quase de adolescente com ele, né? Ainda mais porque ele estava se envolvendo com ela. E ela também, obviamente, estava se envolvendo muito com ele. Cecília entra numa crise no dia seguinte no trabalho, vai para um lugar mais isolado e começa a chorar, e começa a falar: cara, eu não quero mais isso pra mim, eu acho que, pô, eu já saí de uma relação que me machucou muito. A chance disso aqui dar muito errado é muito grande. E Cecília então manda uma mensagem pro Marcos falando: cara, não dá. Não dá mais pra mim, eu não vou mais continuar. Não tem por que eu ficar de tua amante, entendeu? Não tem porquê. Eu acho que assim, você tem que viver a tua vida, viver a minha. E a partir daí eles encerram e ficam meio esquisitos no trabalho, né? Não tem como não ficar. Cecília continua a vida dela, volta, quer dizer, volta, ela nunca deixou de estar, né, nos aplicativos de relacionamento e tentando uma coisa ou outra. Até que alguns dias depois, Marcos manda uma mensagem falando para ela que, olha, ô Cecília, o que você queria talvez aconteça bem mais rápido do que você imaginava. Porque eu acabei de ter uma briga muito grande aqui com a minha namorada. E a Cecília fala: você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? E o Marcos, algumas horas depois, responde dizendo que tá muito perdido, que não sabe o que fazer. E ainda assim, Cecília meio que: tá, ok, o que eu posso fazer por você? Passa o dia, na manhã do dia seguinte, Marcos manda mensagem de novo dizendo que tinha terminado. Que conversou com a namorada, que não tinha mais por que tá com ela, né? Até a mãe deles tentou se meter na história. E Marcos ficou muito confuso acabou falando tudo, né? Não falou que ele estava tendo alguma coisa com a Cecília, até porque eles já não estavam mais tendo nada, mas falou para ela que não fazia mais sentido eles estarem juntos, que não fazia mais sentido eles namorarem e é isso, assim. Aquele relacionamento que estava ali meio por comodismo estava mesmo chegando ao fim. E aí Marcos começa a mandar mensagem para Cecília falando isso tudo e a Cecília, assim, com medo do que podia rolar, com medo de acabar acolhendo ele nesse momento e ela se ferrando, né? Só que acaba que os dois vão se encontrar. O Marcos vai até a Cecília e, obviamente, que os dois ficam juntos. E aí, no meio da noite, o Marcos vira pra Cecília e fala: e o que a gente vai fazer? E a Cecília fala: não sei. Não sei. Marcos entra numa certa fossa do término, porque eles estavam juntos já tinha algum tempo. Marcos entra numa fossa e Cecília fica naquela do tipo: eu não sei o que a gente é, esse cara tá sofrendo pela ex. Vamos tentar ser só amigo então. Não tem por que nada acontecer entre a gente. Só que, gente, os dois trabalham juntos, os dois se gostam, os dois têm química, têm atração, é óbvio que eles voltam a ficar. E voltam a toda noite ter alguma coisa. Cecília começa a se envolver tanto com Marcos que dispensa 100% o Murilo
diz que não tem mais sentido, nem tinha porquê, não gostava muito dele, tudo certo também, porque Murilo também via essa relação como mais uma relação de peguete mesmo do que de namoro, qualquer outra coisa. E Cecília e Marcos começam a cada vez mais se aproximar. Só que eles recusam meio dizer que são um casal, só que em algum momento Cecília, obviamente, sabe que eles são um casal. E essa relação continua entre os dois. Cecília e Marcos hoje estão juntos, numa relação não monogâmica, mas entenderam que são um casal. E o máximo que Cecília conseguiu fazer para tentar dar uma certa paz à vida dela foi pedir transferência para outro lugar, para eles não trabalharem mais juntos e poderem só viver a vida de casal. Porque se tem uma coisa que a Cecília fala que é horrível, é ter que trabalhar com a pessoa que teve uma DR no dia seguinte, que isso talvez seja uma das piores coisas que o capitalismo inventou. E é isso, gente. Sejam legais com todo mundo. Meu Deus do céu. Sejam legais com as pessoas dessa história. É uma história fofa, romântica, porém cheia de questões. Entre no nosso Telegram pra gente debater essa história. Se você quer que a gente conte a sua história também, mande para contato@betaboixá.com.br. Esse é o Clube dos 5 e a gente se vê na próxima. Cecília e Marcos realmente formam um casal muito bonito. Cecília me mostrou as fotos. Queria parabenizar os dois. Um beijo.